de uma profissão de fé. Coração que aperta e flerta com a vontade de gritar. Ouço vozes no deserto clamando uma vivalista, mas dessa vez eu sei que não é a de João Batista. Toma pista, arrisca agora 21 nomes na lista. Em sua primeira carta, João, capítulo 2, versículo 18, adverte com intensidade: filhinhos, é já a última hora. Essas palavras não apenas ecoam para os cristãos do primeiro século, mas atravessam gerações até nós, convocando a uma vigilância espiritual sem precedentes. João não anuncia esta última hora com um alarme vazio, mas fundamenta sua preocupação no surgimento dos muitos anticristos, um sinal inequívoco da proximidade do clímax da história da redenção. Essa consciência dos tempos finais é fundamental para despertar em nós uma atitude de urgência, não de pânico, mas de preparação séria e santa. O apóstolo que conviveu com o próprio Cristo não escreve movido por medo, mas por amor pastoral. Seu chamado não é para uma vida de terror, mas para uma vida de discernimento e responsabilidade espiritual. Ele entende que o perigo maior não é o tempo em que vivemos, mas a falta de percepção do que está acontecendo ao nosso redor. Quantos hoje vivem como se não houvesse nenhum embate espiritual? João clama para que abramos os olhos, porque, ao ignorarmos o tempo em que estamos inseridos, nos tornamos presas fáceis dos enganos que se multiplicam. Discernir os tempos significa também entender que não é apenas o mal evidente que ameaça, mas o sutil, o disfarçado, o que parece bom, mas nega Cristo na essência. João nos ensina que a batalha espiritual não é feita apenas contra figuras demoníacas explícitas, mas contra ideologias, filosofias e estilos de vida que gradativamente afastam o coração humano do verdadeiro Deus. Em Mateus, capítulo 24, versículo 11, Jesus já alertava sobre falsos profetas que enganariam muitos, ecoando a mesma preocupação que João agora reforça com urgência. Por isso, o chamado que ecoa da primeira carta de João não é apenas para reconhecer os sinais, mas para posicionar-se com coragem. Não basta identificar que estamos nos últimos tempos. É necessário viver como verdadeiros filhos da luz, firmes na verdade revelada. Em tempos de incerteza, onde muitos se perdem em opiniões e modismos, João nos convida a ser aqueles que permanecem ancorados na palavra imutável de Deus. Quem hoje, ao refletir sobre essas palavras, pode dizer com sinceridade que vive como se estivesse na última hora? Este é um convite para uma autoanálise profunda. Não um convite superficial, mas um apelo para realinhar toda a vida com a eternidade que nos chama a cada batida do coração. João, capítulo 4, versículo 3, afirma com clareza que todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas é do espírito do anticristo. Esta declaração não é apenas uma teologia sobre cristologia, é um alerta sobre uma influência maligna que atua no mundo de forma sorrateira, silenciosa e devastadora. O espírito do anticristo não se manifesta primeiramente como uma figura explícita de ódio a Deus, mas como uma corrupção sutil da verdade, disfarçada de sabedoria, progresso ou até mesmo espiritualidade. A maior astúcia do espírito do anticristo é justamente esta: sua capacidade de se infiltrar onde menos se espera. Ele age em discursos que exaltam a autonomia humana em detrimento da soberania divina, em sistemas que promovem uma ética sem fundamento em Deus, em práticas religiosas que negam a encarnação real de Cristo, tornando-o apenas um mito ou uma inspiração simbólica. Ele se manifesta em tudo que reduz, distorce ou nega a centralidade de Jesus como o Filho de Deus que veio ao mundo para salvar. O perigo é que muitos, sem discernimento, abraçam essas influências, crendo estar buscando liberdade ou esclarecimento. Mas a liberdade que rejeita Cristo é uma escravidão disfarçada. João entende isso profundamente e por isso alerta: o espírito do anticristo já está operando. Não é algo para o futuro distante, é uma realidade presente. Reconhecer essa operação exige sensibilidade espiritual aguçada, não apenas para proteger-se, mas para manter firme a confissão da verdadeira fé. Quando João fala desse espírito, ele não descreve um cenário de filmes apocalípticos, mas uma infiltração cotidiana e constante. Está nos lares, nas redes sociais, nas escolas, nos centros de poder e até mesmo dentro de comunidades de fé que, sem perceber, começam a relativizar verdades fundamentais. Cada cristão é chamado a resistir não apenas ao erro óbvio, mas ao erro camuflado, que lentamente enfraquece a firmeza na palavra de Deus. Diante desta ameaça silenciosa, a pergunta que ecoa para nós é:
Qual é o fundamento da nossa fé? Baseamo-nos na verdade eterna de Cristo revelada nas Escrituras? Ou estamos nos deixando moldar por vozes que, embora pareçam sábias, negam a essência do Evangelho? Cada escolha que fazemos revela a quem realmente estamos ouvindo. Em 1 João, capítulo 2, versículo 18, o apóstolo menciona que muitos anticristos têm surgido como evidência da última hora. Diferente da figura final do anticristo descrito em outras partes da Escritura, aqui João fala de uma manifestação plural, contínua e espalhada. Esses muitos anticristos são agentes de confusão e rebelião contra Cristo, que operam através de pessoas, ideias e movimentos que rejeitam abertamente ou subtilmente a soberania de Jesus. Identificar esses anticristos exige mais do que percepção natural. É necessário ter olhos espirituais treinados na verdade da palavra. João nos oferece um critério claro. Eles negam que Jesus é o Cristo. Esta negação pode ser explícita, como naqueles que rejeitam a divindade de Cristo, ou implícita, como nos que reinterpretam seu papel, sua missão e sua obra redentora, de maneira a esvaziar seu significado. A rejeição do Cristo bíblico é a marca inconfundível de quem opera sob o espírito do anticristo. Outro traço revelador é o afastamento da comunhão dos santos. João afirma que saíram de nós, mas não eram dos nossos. 1 João, capítulo 2, versículo 19. Esses falsos mestres e enganadores muitas vezes começam no meio do povo de Deus, mas em algum momento revelam seu verdadeiro caráter, afastando-se da verdade e levando consigo aqueles que também não estavam firmemente enraizados em Cristo. O espírito de divisão, heresia e rebelião é uma assinatura inconfundível dos anticristos. Além disso, a maneira como lidam com a verdade é outra pista essencial. Os anticristos não suportam a pureza da palavra. Eles a torcem, adicionam interpretações humanas ou a relativizam para agradar aos desejos da carne. Um evangelho que acomoda o pecado, que despreza a santidade e que negligencia o chamado ao arrependimento, é frequentemente o eco da voz de um anticristo disfarçado de mensageiro da luz. Refletir sobre essas características nos leva a questionar: estamos discernindo quem são esses muitos anticristos hoje? Reconhecemos as vozes que, mesmo de maneira atraente, minam a fé genuína. O chamado é para que sejamos vigilantes, não com paranoia, mas com olhos atentos e coração firme na verdade inalterável de Cristo. Em 1 João capítulo 2, versículo 20 lemos: E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. Essa unção, mencionada por João, não é um privilégio reservado a poucos, mas uma bênção concedida a todo aquele que crê em Jesus Cristo. Trata-se de uma capacitação espiritual concedida pelo Espírito Santo que habilita o cristão a discernir a verdade em meio às muitas vozes de engano que ecoam no mundo. Sem essa unção, seria impossível resistir aos encantos e artimanhas do espírito do anticristo. A unção do Santo nos conecta diretamente à verdade de Deus. João deixa claro que não precisamos depender de novos ensinamentos humanos que relativizem a fé ou tentem adicionar camadas de complexidade, onde o Evangelho foi simples e claro. Em 1 João, capítulo 2, versículo 27, ele afirma que a unção nos ensina todas as coisas e é verdadeira e não é mentira. É essa unção que confirma dentro de nós o que é de Deus e o que é um erro perigoso, mesmo quando esse erro se apresenta sob um manto de espiritualidade. Essa capacitação não significa que nos tornamos autossuficientes ou arrogantes, mas nos torna dependentes da direção contínua do Espírito. A unção nos mantém humildes, atentos e sensíveis à vontade de Deus. Quem se deixa guiar por essa unção desenvolve um coração que ama a verdade e rejeita instintivamente todo o ensino que nega a centralidade de Cristo e sua obra salvadora. A dependência dessa unção é, portanto, uma marca do verdadeiro cristão que se mantém firme no caminho. Muitos cristãos ignoram ou desprezam essa realidade espiritual, vivendo guiados por suas emoções ou por tendências populares dentro da fé. Sem a operação da unção do Espírito, tornam-se vulneráveis a todo tipo de vento de doutrina. João nos lembra que fomos ungidos para viver acima da confusão, para reconhecer imediatamente o que não procede de Deus e manter nossa fé pura e sólida diante de tantos ataques sutis. Se hoje você sente o peso da confusão espiritual ao seu redor, pergunte a si mesmo: você tem valorizado e buscado viver debaixo dessa unção que vem do Santo? Não há maior proteção contra o espírito do anticristo do que viver em íntima sintonia com o Espírito da verdade, que nos guia em amor e discernimento em todas as circunstâncias. Em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 24, João exorta: portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós.
A advertência não poderia ser mais clara. Em tempos de confusão, a única segurança é permanecer naquilo que foi ensinado desde o início, na verdade pura do Evangelho de Cristo. A permanência na verdade é o escudo que nos protege contra as múltiplas formas de engano que tentam nos afastar do caminho da vida eterna. Permanece na verdade aquele que não busca novidades espirituais sem fundamento, nem se deixa levar por doutrinas que massageiam o ego, mas que desviam o coração da simplicidade de Cristo. João sabia que, para enfrentar o espírito do anticristo, seria necessário mais do que conhecimento intelectual. Seria preciso ter raízes profundas na palavra, raízes que resistem às tempestades do relativismo e da apostasia que tentam derrubar a fé genuína. A verdade que devemos guardar é aquela revelada nas Escrituras: Jesus Cristo, o Filho de Deus, feito carne, morto e ressuscitado para a nossa salvação. Tudo que nega ou distorce essa verdade fundamental deve ser rejeitado, mesmo que venha embrulhado em discursos persuasivos ou revestido de aparente espiritualidade. A fidelidade ao que recebemos no princípio é a nossa âncora em meio às muitas ondas de erro. O permanecer aqui não é uma atitude passiva, é uma postura ativa de resistência, de vigilância, de constante retorno às fontes puras do Evangelho. É um exercício diário de manter a mente e o coração alinhados com aquilo que foi revelado por Deus, sem se deixar contaminar pelo espírito do mundo que tenta a todo custo redefinir o que é verdade, amor, fé e santidade. Ao refletir sobre essa convocação de João, somos levados a perguntar: em que temos firmado a nossa vida espiritual? Em experiências emocionais passageiras ou na verdade sólida e eterna que foi revelada por Cristo? Só quem permanece no que ouviu desde o princípio poderá resistir ao espírito do anticristo e herdar a promessa da vida eterna. João nos apresenta um dos testes mais profundos da verdadeira fé em 1 João, capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O amor aqui não é uma emoção superficial ou um sentimento passageiro, mas a marca visível da vida de Deus fluindo através daqueles que realmente o conhecem. O espírito do anticristo se caracteriza pela negação do amor verdadeiro. Ele promove divisão, ódio, orgulho e indiferença. Onde o espírito do anticristo opera, o amor se torna interesseiro, condicional, distorcido. Em contraste, o amor que provém de Deus é sacrificial, incondicional e baseado na verdade. Amar como Deus ama é uma evidência de que fomos regenerados por Ele e de que estamos caminhando na luz, em oposição às trevas do engano. João mostra que o amor não é apenas uma escolha moral, mas uma prova da filiação espiritual. Aquele que ama como Cristo amou demonstra que conhece a Deus não apenas de ouvir falar, mas de experiência íntima. O amor é o DNA do cristão genuíno. Sem ele, toda a ortodoxia doutrinária se torna estéril e toda a prática religiosa se esvazia de sentido. O amor revela a autenticidade da fé e desmascara o espírito do anticristo que tenta substituir a comunhão genuína por relações superficiais e interesseiras. O desafio que João propõe não é amar somente quem é fácil de amar, mas amar como Cristo amou, sacrificando-se, perdoando, servindo, mesmo quando não há reconhecimento. Esse tipo de amor é impossível sem a ação do Espírito Santo em nós. E é justamente esse amor que nos torna invencíveis diante das investidas do espírito do anticristo, pois é o amor de Deus que vence o mundo. Será que o amor que expressamos reflete o amor de Deus? Essa é uma pergunta que precisa ecoar diariamente em nosso coração. Porque quem ama de verdade, segundo o padrão divino, não apenas se protege contra o espírito do anticristo, mas se torna um farol de luz em meio a um mundo mergulhado em trevas e engano. A essência do espírito do anticristo, conforme revelada em 1 João, capítulo 2, versículo 22, é a negação de que Jesus é o Cristo. Mais do que uma mera rejeição teológica, trata-se de uma rebeldia profunda contra a autoridade e a missão redentora de Jesus. Esta rebelião é o motor invisível por trás das ideologias, movimentos e pensamentos que buscam afastar o ser humano da dependência de Deus. João não apresenta o anticristo como apenas uma figura futura, mas como uma força que já atua, instigando os corações a se voltarem contra o ungido de Deus.
Essa rebeldia manifesta-se de maneiras diversas. Alguns negam abertamente a divindade de Cristo. Outros o reduzem a um mero mestre moral. E há ainda aqueles que tentam atualizar sua mensagem para torná-la mais aceitável às sensibilidades modernas. Cada uma dessas abordagens carrega em si a semente da revolta espiritual, pois se recusa a aceitar Jesus como o Deus encarnado, o único caminho, verdade e vida, conforme João, capítulo 14, versículo 6. É importante perceber que essa rebelião nem sempre é violenta ou escandalosa. Muitas vezes ela se reveste de sutileza e se esconde sob discursos de tolerância, progresso e autonomia humana. Mas em seu cerne ela carrega o mesmo grito antigo do Éden: sereis como Deus. A rejeição da autoridade de Cristo é, em última instância, a tentativa do ser humano de se colocar no trono que pertence exclusivamente ao Senhor dos Senhores. Quem se rende ao espírito do anticristo, consciente ou inconscientemente, adota essa postura de independência espiritual. Torna-se surdo ao chamado de arrependimento e cego à beleza da graça. Não se trata apenas de negar doutrinas, mas de rejeitar o próprio convite divino para viver em comunhão com Deus. É uma batalha pela lealdade do coração, travada em cada decisão, pensamento e intenção. Cada cristão é desafiado a manter sua fidelidade ao verdadeiro Cristo, sem concessões ou adaptações. Em um mundo onde a rebeldia espiritual se disfarça de liberdade e autenticidade, permanecemos como testemunhas vivas da supremacia de Jesus. E é no reconhecer sua autoridade plena que resistimos ao espírito de rebeldia que quer nos seduzir para longe da verdade. No capítulo 4 da primeira carta de João, versículo 2, o apóstolo estabelece um critério fundamental para discernir os espíritos. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus, Cristo veio em carne, é de Deus. Essa confissão não é apenas uma afirmação verbal, mas a aceitação profunda da realidade da encarnação. A verdade central de que o Verbo eterno se fez carne e habitou entre nós, conforme João capítulo 1, versículo 14. Confessar que Jesus veio em carne é reconhecer sua plena divindade e sua plena humanidade. É afirmar que ele não foi uma aparição ilusória, nem apenas um grande profeta, mas o próprio Deus que se fez homem para nos redimir. Esta verdade é o alicerce do Evangelho. Negá-la é desmontar todo o plano da salvação e abrir espaço para o espírito do anticristo operar livremente, oferecendo versões alternativas de salvação que não passam de engano. Muitos hoje falam de Jesus com reverência, mas negam sua encarnação real. Transformam-no em símbolo, metáfora ou um ideal ético a ser seguido. Mas João é categórico. Apenas quem confessa a encarnação de Cristo tem o Espírito de Deus. Toda tentativa de diluir essa realidade é obra do espírito do erro, que mina a fé genuína desde suas bases. Sem a encarnação, não há cruz. Sem cruz, não há redenção. Sem redenção, permanecemos mortos em nossos pecados. Este teste que João apresenta não é meramente doutrinário, mas espiritual. Confessar Cristo vindo em carne implica aceitar sua obra como única esperança de salvação e submeter-se ao seu senhorio. Não é uma questão de palavras vazias, mas de uma fé que molda a vida, transforma o caráter e redefine as prioridades. Essa confissão coloca o cristão em rota de colisão com o espírito do mundo, mas também o mantém firmemente enraizado na verdadeira vida. Ao refletir sobre isso, é vital perguntar: nossa fé repousa nessa confissão central? Ou nos deixamos seduzir por versões diluídas de Cristo? O espírito do anticristo tenta relativizar essa verdade, mas a igreja fiel resiste, proclamando com ousadia: Jesus Cristo veio em carne e Ele é o Senhor. Em 1 João capítulo 3, versículo 13, somos alertados: meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Essa advertência revela uma realidade muitas vezes esquecida na caminhada cristã. Viver em fidelidade a Cristo inevitavelmente nos colocará em oposição ao sistema mundano. O mundo, governado por princípios contrários a Deus, odeia tudo que remete à luz, à verdade e à justiça. Essa hostilidade não é acidental, mas é o reflexo da operação do espírito do anticristo que domina o presente século. O espírito do mundo, impregnado de orgulho, luxúria e rebelião, vê os filhos de Deus como uma ameaça. Aqueles que se recusam a se conformar, que permanecem firmes na pureza do Evangelho, tornam-se testemunhos vivos contra a corrupção dominante,
Por isso, o cristão que busca viver piedosamente será alvo de rejeição, desprezo e, muitas vezes, perseguição. João não nos chama a buscar esse conflito, mas a não nos espantarmos quando ele vier. Essa batalha, embora invisível a olhos naturais, é intensa e real. Ela se manifesta em pressões sociais para comprometer princípios, em marginalização cultural dos valores cristãos e na tentativa constante de silenciar a voz da verdade. A rejeição do mundo é o selo da autenticidade da fé, pois demonstra que nossa cidadania está nos céus e não nos sistemas passageiros desta era. Entender essa hostilidade como algo natural nos fortalece para resistir. Em vez de buscar a aprovação do mundo, somos chamados a agradar a Deus. Como Paulo escreve em Gálatas capítulo 1, versículo 10, se ainda quiséssemos agradar aos homens, não seríamos servos de Cristo. A consciência dessa batalha invisível nos impede de nos iludirmos com um cristianismo confortável e nos desafia a viver com coragem e firmeza, sabendo que a vitória é certa para aqueles que perseveram. Frente a essa realidade, surge uma reflexão profunda. Estamos buscando viver de forma que o mundo nos reconheça como seus, ou nossa vida deixa claro que pertencemos a outro reino. Essa é a diferença entre se render ao espírito do anticristo ou permanecer fiel ao Rei Eterno. Em 1 João capítulo 5, versículo 4, encontramos uma das declarações mais encorajadoras de toda a carta. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. João não fala de uma possibilidade remota, mas de uma certeza presente. Quem nasceu de Deus já possui, por meio da fé, a vitória sobre o sistema maligno, que opera sob o espírito do anticristo. Essa vitória não é conquistada por força humana, mas é fruto da obra de Cristo em nós. O Filho de Deus venceu o espírito do mundo ao não se submeter às suas tentações, ao enfrentar o príncipe deste século com fidelidade perfeita e ao triunfar sobre a morte pela ressurreição. Sua vitória é definitiva e irreversível. Quando permanecemos nele, participamos dessa mesma vitória, mesmo enquanto ainda enfrentamos lutas e oposições. A fé que recebemos não é uma crença frágil, mas uma confiança firme naquele que já conquistou tudo em nosso favor. A vitória sobre o mundo não significa ausência de conflitos, mas resistência triunfante. Significa que, mesmo diante da pressão, da perseguição e da sedução, podemos permanecer fiéis. O espírito do anticristo tenta nos convencer de que a resistência é fútil e que ceder é inevitável. Mas João nos lembra que o poder da nova vida em Cristo é suficiente para nos manter firmes até o fim. Não estamos à mercê das forças espirituais deste século, estamos posicionados acima delas em Cristo. Essa vitória não é algo a ser adiado para o futuro, mas uma realidade que começa agora, na vida cotidiana. Cada ato de obediência, cada renúncia ao pecado, cada escolha pela verdade, em detrimento da conveniência, manifesta a vitória do Filho de Deus em nós. Somos chamados a viver com a consciência de que em Cristo já somos mais do que vencedores, como Paulo confirma em Romanos capítulo 8, versículo 37. Diante disso, surge uma pergunta vital. Vivemos como derrotados, arrastados pelos ventos deste mundo, ou como vitoriosos, firmados na fé que vence todas as coisas? João nos chama a lembrar todos os dias que nossa identidade não está na fraqueza do mundo, mas na força invencível do nosso Redentor. Em 1 João capítulo 5, versículo 3, aprendemos que o amor de Deus consiste em guardar os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. João une de forma inseparável o amor a Deus e a obediência à sua vontade. Para resistir ao espírito do anticristo, não basta uma fé teórica. É preciso uma vida moldada pela prática obediente da palavra de Deus. A obediência não é apenas a prova do nosso amor, mas é também a fortaleza espiritual que nos protege contra o engano e a corrupção. O espírito do anticristo opera na desobediência. Desde o princípio, sua estratégia tem sido instigar o ser humano a duvidar da bondade dos mandamentos de Deus e a buscar autonomia moral. No entanto, João nos ensina que os mandamentos divinos são fonte de vida, proteção e liberdade. Guardá-los não nos escraviza. Ao contrário, nos liberta do jugo da mentira e nos mantém alinhados ao coração do Pai. Cada ato de obediência é uma declaração de guerra contra o espírito deste mundo. Quando escolhemos perdoar em vez de alimentar o ódio, quando optamos pela pureza em vez da impureza, quando servimos em humildade em vez de buscar o aplauso dos homens, estamos reafirmando a soberania de Cristo sobre nossas vidas. A obediência cotidiana, silenciosa e perseverante é uma poderosa arma espiritual contra as forças do erro. O espírito do anticristo promete liberdade, mas entrega a escravidão. Promete autonomia, mas conduz ao vazio.
Em contraste, a obediência ao Deus verdadeiro enche a alma de sentido, alegria e paz. João deseja que seus leitores compreendam que viver em obediência não é uma carga insuportável, mas a expressão natural da vida de quem conhece o amor de Deus. Portanto, devemos refletir. Temos buscado obedecer aos mandamentos de Deus por amor e gratidão, ou nos rendido às ilusões de uma liberdade que rejeita a verdade? A obediência não é apenas uma escolha moral, é uma resposta de amor àquele que nos amou primeiro e nos equipou para vencer. Em 1 João capítulo 2, versículo 28, João aconselha: agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e não sejamos confundidos diante dele na sua vinda. Permanecer em Cristo é o segredo para enfrentar o espírito do anticristo com segurança e confiança. Esta permanência não é uma atitude ocasional, mas uma comunhão constante e vital com o Senhor. Permanecer em Cristo significa viver uma relação diária de dependência, amor e obediência. Não é suficiente ter tido uma experiência de fé no passado. É necessário cultivar essa relação no presente, alimentando-se da palavra, orando, buscando a presença do Espírito e permanecendo na comunidade dos santos. A permanência é a prova de que nossa fé é viva e resiliente diante das tempestades. O espírito do anticristo trabalha para nos desconectar dessa comunhão vital. Ele tenta esfriar nossa fé, desviar nossa atenção para preocupações secundárias, semear dúvidas e oferecer substitutos para a vida em Cristo. Ele sabe que um cristão desconectado da videira verdadeira é vulnerável e facilmente manipulado. João, com ternura e autoridade apostólica, exorta: permaneçam firmes, permaneçam ligados à fonte da vida. Essa permanência também tem um propósito escatológico. João lembra que um dia Cristo se manifestará em glória e será um dia de júbilo para aqueles que permaneceram nele. No entanto, para os que se deixaram levar pelo espírito do erro, será um dia de vergonha e confusão. O permanecer em Cristo, portanto, não é apenas uma questão de vitória presente, mas de preparação para o encontro definitivo com o Rei dos Reis. Diante desse chamado, cada um de nós é convidado a examinar. Temos permanecido em Cristo com integridade e amor, ou temos nos deixado levar pelas distrações e enganos deste mundo? A verdadeira segurança espiritual não está na força da nossa determinação, mas na constância do nosso relacionamento com aquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Em 1 João capítulo 4, versículo 6, o apóstolo apresenta um contraste fundamental. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto, conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. João desenha uma linha divisória clara e inegociável entre duas forças espirituais que estão em operação no mundo. Não há neutralidade. Ou se está sob o espírito da verdade, que procede de Deus, ou sob o espírito do erro, que serve aos propósitos do anticristo. O espírito da verdade leva ao reconhecimento de Cristo como Senhor, ao amor à sua palavra e à comunhão sincera com os irmãos. Ele gera frutos de justiça, humildade e santidade na vida dos que são guiados por ele. Já o espírito do erro, embora muitas vezes pareça ter aparência de piedade, conduz à rebelião, ao orgulho espiritual e à negação de verdades centrais do Evangelho. Ele sussurra meias verdades, relativiza o pecado e apresenta atalhos que afastam o coração humano do plano de Deus. João não sugere que essa distinção será sempre óbvia à primeira vista. Pelo contrário, ele entende que muitos falsos mestres se apresentarão com aparência de cordeiros, mas seu ensino e suas práticas revelarão, em algum momento, a sua verdadeira filiação. É por isso que o cristão é chamado a discernir, a testar os espíritos, a examinar cuidadosamente o que ouve e o que segue. A falta de discernimento é uma porta aberta para ser seduzido pelo espírito do erro. O teste fundamental é simples. Quem ouve e se submete à verdade apostólica, quem confessa Jesus Cristo vindo em carne e permanece na doutrina de Cristo, manifesta estar sob a influência do Espírito da verdade. Aqueles que resistem, distorcem ou negam esses fundamentos, por mais carismáticos ou convincentes que pareçam, estão sob o espírito do erro. Essa consciência é vital para navegar neste mundo saturado de enganos religiosos e espirituais. Em meio a tantas vozes que clamam por nossa atenção, somos desafiados a perguntar: de que espírito temos sido influenciados? Nossa fidelidade à verdade apostólica não é apenas uma questão de ortodoxia, mas de vida ou morte espiritual. O espírito da verdade nos conduz à vida eterna, o espírito do erro, à perdição. 1 João, capítulo 3, versículo 24, nos ensina que, e nisto conhecemos que Ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado.
João oferece aos cristãos uma âncora segura para a certeza da salvação, o testemunho interno do Espírito Santo. Não se trata de uma mera sensação subjetiva, mas de uma confirmação profunda e constante que opera no interior do crente, testificando que ele é realmente filho de Deus. Esse testemunho interno manifesta-se de diversas formas. Ele gera em nós o amor sincero pelos irmãos, a rejeição ao pecado, a fome pela palavra de Deus e o desejo de obedecer a Cristo. Ele nos convence do nosso pecado, aponta para a suficiência da cruz e nos consola com a esperança da vida eterna. Esse testemunho não é passível de ser falsificado por emoções humanas, porque é uma obra sobrenatural do próprio Deus em nosso espírito. O espírito do anticristo tenta confundir essa certeza, sugerindo que nossa salvação depende das nossas emoções, desempenho moral ou aceitação social. Mas João reafirma que nossa segurança não está no que fazemos, mas no que Deus fez e continua fazendo em nós. O Espírito Santo é o selo e a garantia da nossa herança, como Paulo também escreve em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Saber que estamos em Deus nos dá coragem para resistir ao espírito do mundo. Não somos abalados pelas acusações do inimigo, nem pelos ventos de doutrina que sopram tentando nos desviar. O crente que tem o testemunho interno caminha com confiança, mesmo em meio a batalhas intensas, porque sabe que aquele que começou a boa obra em sua vida há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, como Paulo assegura em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Ao refletirmos sobre essa verdade, vale a pena perguntar: temos ouvido e reconhecido esse testemunho interno? Ou temos dado mais peso às vozes externas que tentam nos encher de dúvida e medo? O Espírito de Deus fala ao nosso coração com amor e verdade. Cabe a nós cultivar sensibilidade para ouvi-lo e responder em fé. 1 João, capítulo 4, versículo 18, revela uma chave poderosa para vencer uma das armas mais utilizadas pelo inimigo. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. O medo é a atmosfera onde o espírito do anticristo prospera. Ele usa o medo para paralisar, controlar e desviar os filhos de Deus de seu propósito. O medo do futuro, da rejeição, da perda, da perseguição, todos esses sentimentos são usados para nos afastar da confiança plena em Deus. O amor perfeito que procede de Deus não apenas neutraliza o medo, mas o expulsa. Ele cria um ambiente de segurança inabalável, onde sabemos que, aconteça o que acontecer, somos amados incondicionalmente e estamos eternamente seguros nas mãos do Pai. Esse amor não ignora as dificuldades da vida, mas nos capacita a enfrentá-las, sem sermos dominados pelo terror ou pela ansiedade. O espírito do anticristo quer que vivamos em constante insegurança, duvidando do amor de Deus e questionando nossa posição diante dele. Por isso, é essencial permanecermos enraizados no amor que foi manifestado em Cristo. Amor que não depende de nossas obras, mas da graça soberana de Deus. Esse amor perfeito nos ensina que nada pode nos separar de Deus, nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, conforme Paulo afirma em Romanos, capítulo 8, versículo 35. Quando o medo bate à porta do coração, é o momento de correr para a presença do Pai, relembrar suas promessas e meditar em seu caráter imutável. Não há espaço para o medo em um coração saturado pelo amor de Deus. Essa é uma verdade libertadora e um antídoto poderoso contra as mentiras do inimigo. Diante desse ensino, cabe uma reflexão urgente. Temos vivido mais motivados pelo medo ou pelo amor? O amor de Deus não apenas nos salva, ele nos sustenta, nos fortalece e nos equipa para vencer todos os ataques do espírito do anticristo. Deixar-se encher por esse amor é escolher a liberdade e a vitória que Cristo conquistou para nós. João é enfático em 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Sua advertência ecoa com urgência em nossos dias, pois o espírito do anticristo não opera apenas no secularismo, mas muitas vezes se infiltra em ambientes religiosos, disfarçado de piedade e luz. Os falsos profetas não surgem como inimigos declarados. Eles se apresentam como amigos da verdade, mensageiros do bem, mas seu coração está longe de Deus. O grande perigo está em sua aparência. Muitos deles falam de amor, de Deus, de esperança, mas suas mensagens diluem o evangelho, minimizam a gravidade do pecado e negam, aberta ou sutilmente, a suficiência de Cristo. Esses falsos mestres seduzem com palavras agradáveis, sinais, impressionantes e promessas fáceis, mas conduzem suas vítimas ao afastamento da verdadeira fé. João nos chama à vigilância
para que não sejamos seduzidos por aparências, mas discernamos pela fidelidade à palavra. Testar os espíritos, como João orienta, implica submeter tudo à luz das Escrituras. Não é suficiente que alguém se declare cristão ou realize feitos extraordinários. É essencial verificar se sua doutrina está firmemente enraizada em Cristo e se sua vida reflete o caráter de Deus. O Espírito da Verdade nunca contradiz a palavra escrita. Todo ensino que foge dela carrega, por mais encantador que pareça, a marca do espírito do erro. Essa responsabilidade de discernir é pessoal e intransferível. Não podemos delegá-la aos outros, nem nos apoiar apenas em tradições humanas. Cada cristão precisa crescer no conhecimento da palavra e na intimidade com o Espírito Santo para que seja capaz de identificar e resistir aos falsos profetas que surgem em todos os lugares, especialmente em tempos de confusão espiritual. Ao refletirmos sobre essa advertência, surge uma questão crucial. Temos provado os espíritos ou aceitado mensagens pela emoção ou popularidade? A capacidade de discernir entre o verdadeiro e o falso não é luxo para alguns, mas necessidade vital para todos que desejam permanecer firmes até o fim. Em 1 João, capítulo 5, versículo 5, o apóstolo nos encoraja com uma pergunta retórica que reafirma a certeza da nossa vitória. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Aqui João aponta para a identidade daquele que supera o sistema maligno, o nascido de Deus. A vitória não é conquistada por mérito próprio, mas pela fé genuína naquele que venceu por nós. Ser nascido de Deus significa participar de sua natureza, ser regenerado pelo Espírito Santo, viver uma nova vida que já não se submete aos padrões deste mundo. A vitória do cristão não é circunstancial, nem depende de condições externas favoráveis. Ela é uma realidade interna, sustentada pela vida de Cristo que habita em nós. Mesmo quando enfrentamos adversidades, rejeição e oposição, permanecemos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, como afirma Paulo em Romanos, capítulo 8, versículo 37. Essa perspectiva transforma nossa maneira de enfrentar as lutas. Não caminhamos rumo a uma vitória incerta, caminhamos a partir de uma vitória já garantida. Nossa fé é o canal pelo qual essa vitória se manifesta em nossa vida diária. Ao crermos em Cristo como o Filho de Deus, desarmamos o espírito do mundo, resistimos ao espírito do anticristo e permanecemos firmes em meio às pressões. João não propõe uma vida isenta de batalhas, mas uma vida marcada pela superação contínua. Cada tentação resistida, cada ato de amor em meio ao ódio, cada palavra de verdade proclamada em um mundo de mentiras, é uma evidência de que a vida de Deus opera em nós. A vitória do nascido de Deus é real, constante e irreversível. Diante dessa gloriosa verdade, somos convidados a viver com confiança e coragem. Não como quem luta sem garantias, mas como quem caminha na certeza daquilo que já foi conquistado. E cada passo nessa caminhada é um testemunho vivo de que Cristo reina e de que em breve sua vitória será plenamente manifesta a todos. Encerrando sua carta com uma frase breve, mas profundamente significativa, João escreve em 1 João, capítulo 5, versículo 21, Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Esse alerta final não é desconectado de tudo o que ele ensinou até ali. Pelo contrário, é a conclusão lógica de uma vida de fé autêntica e resistência ao espírito do anticristo. O ídolo, em qualquer forma que tome, é sempre uma tentativa de substituir Cristo em nosso coração. Os ídolos modernos não são apenas imagens de pedra ou madeira. Eles se disfarçam em desejos desordenados, paixões descontroladas, ambições egoístas e até mesmo em boas causas que tomam o lugar de Deus em nossa vida. Qualquer coisa que capture nossa lealdade e amor mais do que Cristo torna-se para nós um ídolo. João entende que a batalha contra o espírito do anticristo é, em última análise, uma batalha de adoração. A quem ou ao que entregaremos nosso coração? Permanecer na luz é a resposta prática ao chamado de guardar-se dos ídolos. A luz revela o que está escondido, expõe as falsas seguranças e mantém nosso foco em Deus.